Bom, estamos num momento de pausa na temporada, né? Fortaleza está descansando, a gente tem esse período de data FIFA, dá para o Fortaleza repor as energias para poder voltar a campo na próxima quarta-feira, na outra, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Porém, até lá, a gente sabe que é um período de muita adaptação para também se preparar para um longo período de jogos que a gente vai ter até o final do ano. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer não só o calendário curto do Fortaleza, como vocês estão acostumados a ver nas lives ali, provavelmente junho, julho e um pouquinho de agosto. Eu acho que é bom a gente conversar logo sobre um possível calendário do Fortaleza até dezembro, tá? Então, vou colocar aqui na tela todos os slides do calendário do Fortaleza até o final do ano, para a gente poder entender um pouco como a situação tende a ficar um pouquinho complicada. É claro, a gente tem alguns espaços de descanso, mas antes de tudo, eu acho que é um compromisso muito grande do Fortaleza, principalmente se ele for longe na Sul-Americana. Então, eu acho que é necessário a gente tirar um tempinho para conversar, a gente falar sobre esses objetivos do Fortaleza e as prováveis dificuldades que ele pode ter após essa longa pausa que está tendo agora de data FIFA. Lembrando, tá? Data FIFA ainda vai voltar. Nós ainda temos mais datas FIFAs aqui durante o ano. Resta saber se a CBF vai marcar jogos, tudo mais, enfim. Então acho que é importante a gente colocar também aqui em debate, em discussão. Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, até para não consumir muito aqui na introdução, eu vou chamar a vinheta para a gente dar início ao vídeo e falar desse calendário do Fortaleza que, meu amigo, até dezembro tenha jogo, viu? Pois bem, turma, vou colocar aqui na tela o calendário do Fortaleza, né? Desse mês de junho. Vocês já estão acostumados a ver essa imagem aqui frequentemente aqui no Glória e Tradição. Mas hoje a gente vai esticar um pouquinho, tá? Hoje a gente vai esticar um pouquinho aqui esse exercício, porque muito possivelmente a gente vai ter uma dificuldade dali mais por final do ano. Então acho que é importante a gente falar. Lembrando, a gente começou aqui em janeiro, já temos 42 jogos nessa temporada. Até se vocês a gente der uma olhada aqui em janeiro, né? Lembra que tinha só o Cearense e o Nordestão, depois a gente teve o primeiro jogo da Libertadores, primeira viagem ali para o Uruguai. Depois a gente teve confronto contra o Cerro Porteño fora do país, lá no Paraguai. Continuou sequência de estadual, de Copa do Nordeste. Em abril a gente também teve o início da Série A do Campeonato Brasileiro e o início da Copa Sul-Americana. Também tivemos aqui a sequência em maio de jogos da Copa do Brasil, onde Fortaleza inclusive foi eliminado pelo Palmeiras. E chegamos aqui em junho com esse calendário de 3 jogos antes da data FIFA e 3 jogos depois da data FIFA. Mas assim, por que eu ressaltei que esse é um período de um pouco de preocupação minha? Porque dentro desses 42 jogos que Fortaleza fez, foram 20 semanas ininterruptas de jogo. Então Fortaleza era quarto domingo, ele não tinha descanso para nada. Esse é o primeiro grande período de descanso que a gente vai ter daqui para frente, né? Então acho que hoje, né, hoje dia 14, a gente pode ter a certeza de que Fortaleza teve esses 3 dias de folgas para os atletas depois do jogo contra o Botafogo, e agora que eles vão se representar, a gente vai ter uma semana de preparação para esse jogo contra o Cruzeiro. Depois desse jogo contra o Cruzeiro, eu acho que é onde começa a maratona do Fortaleza, porém tem um espaçozinho de descanso no meio dessa maratona. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem o mês que vem, tá? A gente vai ter esse jogo contra o Flamengo, que a gente já falou aqui no GT, que é o último jogo antes da abertura da janela. Inclusive a janela tá aí, ó, sublinhada em vermelho, para poder vocês terem uma noção do período possível de inscrição de atletas. E aí, meu amigo, a gente vai aproveitar o seguinte: como o Fortaleza se classificou em primeiro na Sul-Americana, a gente não vai jogar os jogos do dia 5 e do dia 19, perdão, dia 12 e 19, que seriam as datas base da Copa Sul-Americana. Também teriam a data base aí das quartas da Copa do Brasil. E essas quartas da Copa do Brasil tomariam muito tempo, né? A gente teria o compromisso de viagem e tudo mais, então só nisso, forte sim, com a eliminação da Copa do Brasil e a classificação em primeiro lugar na Sula, a gente evitou esse compromisso de meio de semana. É claro, a Copa do Brasil a gente queria muito bem ter continuado, né? Mas na Sula fazia todo sentido se classificar primeiro e se livrar disso aí. Detalhe, tanto o Atlético Paranaense contra o Flamengo, como o Flamengo, eles têm compromisso aí no meio de semana, tá? Eles têm compromisso justamente na Copa do Brasil, um contra o outro. Então a gente vai ter esse intervalo aí, tanto do dia 5 do dia 12 com o CAP, tendo esse compromisso com o Fla e o Fla tendo esse compromisso com o CAP. Isso pode ser algo muito vantajoso para o nosso Fortaleza. Continuando, a gente vai ter somente em finais de semana, tá? O jogo contra o Atlético e o jogo contra o Cuiabá, eles estão confirmados para o domingo, tá? Mas o jogo do Palmeiras e do Red Bull Bragantino ainda não. Então o domingo ele é a data base, esses jogos podem ir para o sábado, mas até o momento
a gente sabe que é o mês que dá para descansar. E é claro, tem um sorteio ali das oitavas de final da Copa Sul-Americana que a gente vai descobrir quem a gente vai enfrentar dos times vindos da fase preliminar. Aí, meus amigos, aí é quando começa a ficar um pouco mais complicado, tá? E julho pode ser esse mês de adaptação, de um certo descanso. E lembrando, tá? O Fortaleza faz 2 jogos em casa contra o Atlético e o Cuiabá. Ele fecha o mês contra o Palmeiras fora e depois volta a jogar em casa com o Red Bull. Se a gente for para o mês de agosto, começa a ficar um pouco complicado. O jogo do Goiás está marcado para quarta-feira, tá? Inclusive é quando fecha a janela, assim como também o jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Então, provavelmente, muito provavelmente não, certeza, esse jogo do Goiás ele vai mudar de data. Então a gente vai poder ver o Fortaleza jogando contra o Goiás em um período de adaptação. A gente espera também, até que se o Goiás passa também primeiro na Sula, que ele possa jogar com Fortaleza no meio de semana daqui. Esse jogo possa ser adiantado em uma semana para poder a gente matar já esse jogo contra o Goiás. Continuando, caso o Fortaleza, por exemplo, se classifique nas oitavas de final da Sul-Americana, a gente tem ali as datas bases do dia 23 e do dia 30. Então a gente já retorna até o mês de quarta domingo, quarta domingo. É claro, isso passa estritamente numa possível classificação do Fortaleza, tá? Por isso que tem um asterisco ali, mas a gente já colocou na data para poder ter essa noção de tempo, né? Mas vamos lá. Fortaleza, caso ele passe para as quartas, ele vai fazer a primeira semana. Lembrando, né? Tem o jogo com o Red Bull Bragantino no dia 30. Ele joga aqui, pode ser o Goiás adiantado, então pode ser mais uma semana, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, né? Um intervalo de 6 semanas e só uma tendo de descanso, caso ele passe de fase. Puxado, é puxado. Mas eu acredito que o mês de setembro é interessante para a gente ver uma coisa. Aqui em setembro, a gente tem a outra data FIFA marcada, tá? Que é justamente nesse intervalo do dia 4 ao dia 12 de setembro. E aí o Fortaleza, caso se classifique para as semifinais da Sul-Americana, porque as quartas de final é no final do mês de agosto, como vocês viram, ele enfrenta ali no última semana, no último meio de semana. Então ele teria o jogo com o Corinthians, dia 3, lembrando, na semana anterior seria o jogo das quartas ali no meio de semana da Sul-Americana, caso ele se classifique. Aí ele vai ter o jogo contra o Corinthians no final de semana, tem um período de data FIFA novamente, volta a jogar contra o São Paulo fora de casa. Aí Grêmio no meio de semana, e aí, caso ele se classifique para as semis da Sula, ele fecha o 6 de setembro num jogo de meio de semana do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Aí tem esse detalhe que ainda vai ser um tempero a mais caso o Fortaleza passe, consumindo também esse intervalo. Aqui ele voltaria a ter um descanso maior, né? Tanto que são menos jogos, em comparação, inclusive, ó, ao mês de agosto, que seria bem turbulento, como a gente viu anteriormente. Passando esse mês de setembro, passando esse período de data FIFA, a gente tem outro período de data FIFA. Só que aí, caso ele jogue as semis da Sul-Americana, vai ficar uma loucura de jogos. Porque olha aqui, ele começaria o mês jogando com o América Mineiro, teria o meio de semana ou o jogo da volta da semi do campeonato, caso ele passe, e fecharia com o Vasco no Rio de Janeiro. Aí a gente teria o período de data FIFA, outro período, dia 9 ao dia 17, e nós retornaríamos jogando contra o Bahia, tá? Ou seja, nesse mês nós teríamos 6 compromissos pela Série A. E caso ele passe na semifinal da Sula, a final seria dia 28 de outubro. Tem um detalhe, o jogo contra o Galo é dia 29, então caso ele dispute essa final, esse jogo contra o Galo com certeza mudaria de data. E aí teria que ser colocado mais para frente, tá? Porque se o mês de outubro também seria um turbilhão, assim, mesmo que o Fortaleza, por exemplo, seja eliminado na Sula nas oitavas de final, continua sendo puxado porque são 6 jogos também espaçados e não podendo colidir com essa data FIFA. Então vai ficar ali um turbilhão, por exemplo, Bahia em Salvador, Botafogo aqui em Fortaleza, Cruzeiro aqui em Fortaleza, vai para Minas Gerais para jogar com o Galo. Uma sequência também muito absurda de jogos um atrás do outro. No mês de novembro temos mais outro período de data FIFA, tá? O mês de setembro ele abre contra o Flamengo, lembrando, né? Pegando já aqui, ó, viagem de BH, jogando contra o Galo, ou ó, caso ele chegue à final da Sula, ele jogaria no Uruguai. E aí teria o Flamengo, no meio de semana já abrindo em novembro. Aí, novamente, Cap fora, Cuiabá fora, período parado de data FIFA. A data FIFA sempre espremendo um pouco, né? Um período de descanso, um período que a gente pode ter de folga física para os atletas, mas é sempre rojão, cara. Antes ou depois é rojão em muito jogo seguido, mais 6 jogos aí no mês, e aí depois retornava contra Palmeiras, Red Bull Bragantino e Goiás.
e o Goiás. E depois, para fechar o ano, em dezembro teria a última rodada contra o Santos. Eu tenho uma teoria. Talvez a gente possa ver alguns jogos, ou talvez uma rodada a mais do Campeonato Brasileiro, se estendendo mais aqui para o mês de dezembro. Eu não sei porque eu acho que isso pode talvez acontecer, mas é só uma teoria mesmo que acabei pensando aqui. Mas na verdade eu acho que o campeonato ele tende a acabar mesmo ali no dia 3, no máximo alguns jogos assim, se já tiver decidido a tabela dia 2, mas realmente eu acho que a primeira semana de dezembro ali a gente pode ver o final do Campeonato Brasileiro. Então, basicamente, galera, eu queria trazer esse calendário aqui para vocês completo até o final do ano, para vocês terem noção de como, mesmo que o Fortaleza, por exemplo, seja eliminado na Sul-Americana, ele continua com muitos compromissos. O mês de outubro, por exemplo, que é a grande prova disso. Então é muito complicado a gente chegar numa conclusão, a gente chegar numa solução para essa tanto de jogos que a gente vai ter. Fora novembro também, que aqui é um absurdo, né? Muita partida uma atrás da outra, e aí pro Fortaleza é ter que se virar em meio a tantos jogos. Então, galera, basicamente é isso. Basicamente a gente conversar um pouquinho desse calendário maluco do Fortaleza, pra gente se preparar, porque sabe que esse período de data FIFA é bola parada, então a gente não fica tão feliz por conta disso. Porém, tem que lembrar que o Fortaleza precisa descansar para poder chegar nesses jogos, nessa maratona, ele fazer bonito, ele pontuar, é importante voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, chegar longe na Sul-Americana, que seria um grande feito para a história do nosso clube. Então, meus amigos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que você acha desse calendário do Fortaleza, se você acha que ele chega longe na Sula, se ele consegue sobreviver a essa maratona de jogos, enfim. Estou muito curioso para ver a opinião de vocês, dá uma lida depois, ok? Então, mais tarde a gente se vê, tem live novamente, e a gente se encontra para falar de Fortaleza até o fim da noite, ok? Um abraço a todos e até mais.